Olá, seja muito bem-vindo. Estamos de volta com a nossa série de encontros com a mitologia clássica. Hoje, o 12º encontro da série, intitulado Cultura, Pré-História e a Grande Deusa. Na nossa aula passada, nós encerramos a discussão sobre deuses e deusas individuais com uma análise de Afrodite e o seu papel como a personificação da paixão e do desejo sexual. No nosso encontro de hoje, vamos dar uma olhada no possível material de fundo cultural e histórico que pode ter ajudado a moldar os mitos que nós discutimos até esse ponto do curso. Consideramos as similaridades entre o mito mesopotâmico e os mitos que vimos na teogonia, em particular, e também veremos a possível influência de duas grandes culturas pré-históricas dentro e no entorno da Grécia, as culturas minoica e micênica, e o que podemos e não podemos teorizar sobre a sua influência no mito grego, conforme ele chega até nós. Ora, nenhuma cultura vai existir no vácuo, né? Isso é sabido, obviamente. A religião grega e a mitologia grega devem ter sido influenciadas até certo ponto por outras culturas que estavam na área geral da Grécia. O comércio acontecia entre a Grécia Antiga e outras culturas, como a cultura mesopotâmica, a cultura egípcia e assim por diante. Quando as pessoas se encontram para trocar bens, para participarem do comércio, elas também, é claro, conversam, dialogam umas com as outras, contam histórias uns aos outros. Há todo tipo de possibilidades de influências culturais para histórias sobre deuses e deusas serem transmitidas de uma cultura para outra. E é um fato importante entender sobre o politeísmo que, ao contrário de um sistema monoteísta, no qual os crentes em um Deus têm que afirmar se o nosso Deus é verdadeiro, então os outros deuses são falsos e logo eu vou descartá-los, num sistema politeísta, ele se torna quase que infinitamente expansível. Eu tenho 50 deuses, você tem mais 10, me dá aqui que eu fico com 60 e não há nenhum problema. Sempre há espaço para muitos mais deuses e muitos mais mitos. Se você conhece pessoas que falam sobre um Deus do qual você nunca ouviu falar antes, isso não vai ser nenhuma dificuldade se você vive num sistema politeísta, né? Então, a possibilidade de empréstimo intercultural entre, digamos, a Grécia, a Mesopotâmia, ou a Grécia e o Egito é muito maior, porque a religião grega era politeísta, né? E isso, se tivesse sido de uma outra forma, não teria sido permitido. Para além disso, a mitologia de uma cultura não parece simplesmente completa e acabada de uma só vez. Os mitos, como nós os temos preservados, se desenvolveram ao longo dos séculos e devem ter sido quase que inevitavelmente influenciados por eventos na pré-história da Grécia. Por pré-história, eu me refiro a tudo o que nós temos antes dos registros escritos, portanto, aqueles momentos, aquelas circunstâncias que ali ocorreram, né, antes da escrita, portanto, no caso grego, antes do século oitavo antes de Cristo. Os mitos que chegaram até nós, depois que a Grécia se tornou alfabetizada, devem ter sido influenciados em maior ou em menor grau pelos eventos dos séculos antes da introdução da escrita na Grécia. No entanto, determinar a natureza e a extensão exatas dessas influências, sejam as influências transculturais de mitos desenvolvidas em outras sociedades, ou a influência histórica ao longo do tempo da pré-história da Grécia, para determinar a extensão exata de qualquer um desses exemplos de influência, é extremamente difícil. De novo, quase que por definição, uma vez que nós lidamos com eventos que não estão descritos para nós no nosso registro histórico escrito. Para tentar examinar as dificuldades inerentes a esse tipo de esforço, eu vou tomar como caso teste a questão da ideia de uma grande deusa pré-histórica, a ideia de que houve uma vez uma grande deusa mãe adorada na Grécia e em outras culturas antigas. No final desse encontro de hoje, vamos ver essa suposição e até que ponto as evidências que nós temos defendem, sustentam essa troca,
essas ilações entre uma divindade e outra. Nós vamos começar, contudo, olhando para a influência do mito mesopotâmico, em particular, a influência do mito mesopotâmico no mito grego. Não há mais dúvidas de que os mitos da criação gregos, conforme relatados por Hesíodo, compartilham muitos pontos em comum com os mitos da criação mesopotâmicos. A literatura da Mesopotâmia é uma descoberta relativamente recente, só foi traduzida no século XIX e início do século XX. E assim, até tempos relativamente recentes, Hesíodo era considerado uma luz nas sombras, algo que brilhava no meio de um vácuo onde nada mais existia. E, portanto, nós não tínhamos outras referências sequer para basear as nossas análises, os nossos estudos. Nós não éramos capazes de olhar para nenhuma influência transcultural. Agora que os mitos mesopotâmicos começaram a ser estudados, analisados, traduzidos, fica muito mais fácil, possível e provável que nós façamos uma comparação entre Hesíodo e o mito mesopotâmico. E há tantos pontos em comum que deve haver algum tipo de influência intercultural em ação aqui. Para dar apenas um único exemplo, a história hesiódica de Cronos. Deus Cronos, tal e qual relatado por Hesíodo, tem paralelos muito fortes com a história mesopotâmica de um deus chamado Kumarbi. Cronos e Kumarbi são ambos filhos de um deus cujo nome significa céu, Uranos, né? Em Hesíodo, Anush, na história da Mesopotâmia. Cada um ganha um poder castrando seu pai, e cada um deles é, por sua vez, derrubado por um deus mais jovem que é associado a tempestades, Zeus, no caso de Cronos, e Teshub, no caso de Anush. Esse tipo de paralelo demonstra uma relação de algum tipo entre as duas culturas, entre os mitos das duas culturas, na verdade. O paralelo é exato e preciso demais para ser pura e mera coincidência. Ou houve uma influência direta, histórias mesopotâmicas foram contadas a viajantes gregos que então levaram essas histórias de volta para a Grécia, por exemplo, ou as duas histórias derivam de uma única fonte comum. Nós poderíamos postular ainda um outro mito muito para trás no tempo, do qual histórias mesopotâmicas e gregas juntas teriam derivado. Mas há um tipo de conexão entre os dois. No entanto, os detalhes, é claro, vão diferir de uma cultura para outra, e isso é relevante, né? De novo, apenas para dar alguns exemplos dessa mesma história, Kumarbi castra seu pai Anush mordendo os seus genitais. Portanto, ele é masculado através dos dentes do filho. E Cronos, como nós vimos, estudamos aqui no curso, castra Uranus com uma foice. E essa foice é fornecida por Gaia. Kumarbi devora, deglute os genitais de Anush e engravida. Ele então dá à luz Teshub através do seu pênis. E se você acha que a história de Hesíodo já era estranha, essa da Mesopotâmia é mais estranha ainda. Cronos engole os seus filhos que foram concebidos e nasceram normalmente e então os cospe para fora. Então, em ambos os casos, você tem o seguinte fenômeno: castração do pai, em ambos os casos, deglutição do deus masculino, estando em algum sentido, aspas, grávido dos próprios filhos, né? Mas é nos detalhes que a coisa fica diferente. Uma outra forma de colocar isso seria os mitos gregos, não importa de onde tenham vindo, quaisquer que tenham sido as influências mesopotâmicas, os mitos gregos são caracteristicamente gregos. O enredo pode ter viajado, mas os detalhes são elaborados dentro de cada cultura e têm implicações, ressonâncias, reverberações no seio e no âmago de cada uma dessas
culturas. Ora, a influência transcultural entre a Mesopotâmia e a Grécia, por exemplo, é apenas um dos tipos de influências formativas sobre as quais eu preciso falar com vocês aqui nessa série de encontros. A outra influência formativa importante por trás do mito grego, como nós o conhecemos, seriam, sem dúvidas, as histórias que vêm das culturas que existiram na própria Grécia antes da escrita, portanto, culturas pré-históricas. E aí nós temos duas culturas primárias sobre as quais nós não podemos avançar no nosso curso sem referendar. Eu me refiro característica e especificamente às culturas, primeiro, uma que existiu na antiga Creta, chamada cultura minoica, e segundo, uma cultura que foi importada para a própria Grécia continental, chamada cultura micênica. A cultura minoica é centrada na ilha de Creta e na ilha próxima de Santorini, que floresce entre cerca de 2000 e cerca de 1470 anos antes de Cristo. Então, esse foi o seu tempo de maior desenvolvimento, de maior influência, e uma das grandes descobertas arqueológicas do século XIX, início do século XX, foi a descoberta da civilização minoica, né? Era uma civilização que tinha sido completamente perdida, ninguém sabia que ela sequer tinha existido até o fim do século XIX, quando um estudioso inglês chamado Sir Arthur Evans decidiu tentar descobrir se alguns dos mitos gregos sobre a antiga ilha de Creta poderiam ter alguma base, algum fundamento em fatos históricos. Da mesma forma que Heinrich Schliemann decidiu ver se os épicos homéricos tinham fundamento, tinham base em fatos históricos, escavando até encontrar o sítio ou os vários sítios arqueológicos de Troia, né? Como sabemos, existiram 9 Troias, uma cidade em cima da outra. Então, Sir Arthur Evans decidiu ver se alguns dos mitos sobre Creta, particularmente os mitos sobre Teseu e a sua visita à Creta, eram baseados em fatos. Sir Arthur Evans vai a Creta e começa a escavar lá e de fato descobre evidências de uma grande talassocracia, um grande império marítimo que teria existido em Creta. Num lugar chamado Knossos, Sir Arthur Evans encontrou extensas ruínas de um enorme palácio, sobre o qual falaremos mais à frente na aula sobre Teseu. E ele conecta esse palácio que ele havia encontrado em Knossos com o lendário rei Minos do mito, e é por isso que nós chamamos essa cultura de minoica. Nós não temos a menor ideia de como eles próprios se chamavam, se referiam, nós os chamamos em minoicos em homenagem ao lendário rei Minos da ilha de Creta. Então, Sir Arthur Evans havia encontrado evidências de uma grande cultura marítima baseada em Creta, assim como ele esperava encontrar. A cultura minoica, embora obviamente fosse muito desenvolvida, extremamente artística, ainda é um grande quebra-cabeças para os estudiosos de muitas formas, principalmente porque, como você deve ter adivinhado, a essa altura nós não temos registros escritos para explicar o que ocorria na cultura minoica. Os minoicos deixaram muito pouco para trás em termos de registros escritos, eles tinham dois sistemas de escritas, um chamado linear A e linear B, são nomes mesmo muito simplificados, mas é a forma como nós temos de distingui-los, e são chamados assim porque ambos são lineares por natureza, e A e B é a forma de distinguir o primeiro do segundo, né? O linear A nunca foi decifrado, nós não sabemos que linguagem que é, não sabemos que sistema é esse, nunca fomos capazes de decifrá-lo, então os poucos registros que existem no linear A ainda são para nós um livro fechado, oculto. O linear B foi decifrado na década de 1950 e acabou sendo uma forma muito antiga do grego. E a história da decifração do linear B é um dos grandes trunfos e uma das grandes decepções dos estudos clássicos no século XX, porque foi um trabalho de detetive fantástico a decifração do código, né, da escrita, do sistema de escrita linear B, e descobriram que aquilo de fato era uma forma muito antiga do grego e puderam ser capazes de ler as tábuas de argila que estavam escritas nesse sistema, no linear B.
Mas uma vez que eles conseguiram ler, o que que havia nessas tábuas de argila? Elas primariamente eram inventários de suprimentos do palácio. Então você consegue imaginar, um estudioso trabalhou anos e anos e anos e anos para decifrar um sistema de escrita, encontrando, por exemplo, versões muito antigas dos mitos, talvez algumas capítulos soltos de um épico, trechos de uma grande poesia, de uma grande cultura, e o que você encontra é uma lista que diz 10 jarros de azeite de oliva, 19 ovelhas, 15 túnicas. É incrivelmente decepcionante, útil para os historiadores, claro, sociais, obviamente, mas não nos diz o tipo de coisa que nós muito gostaríamos de saber sobre a antiga cultura minoica. Para além disso, a escrita linear B só entra em uso na cultura minoica depois que os minoicos caíram sob o domínio de uma outra grande cultura pré-histórica que eu vou discutir, que são os micênicos, que falavam grego. Presumimos que nos estágios iniciais da cultura minoica eles não falavam grego, falavam alguma outra língua, provavelmente a língua preservada nas tabuinhas do Linear A, que ninguém consegue ler. E então os historiadores passam a ter que interpretar a arquitetura, os artefatos, as pinturas, as obras de arte, e assim por diante, de todos esses minoicos, a partir única e exclusivamente na ausência completa de obras descritas que poderiam nos dizer o que está acontecendo. O que que nós temos? Somente os artefatos arqueológicos. São eles que tentam falar desesperadamente desse passado e nós tentamos desesperadamente escutar e não conseguimos. Há esse vidro, a prova de som que nos blinda de ouvir os gritos, esses ecos do passado. Infelizmente, a cultura minoica não é conhecida por estar relacionada a nenhuma outra cultura, então nós não podemos olhar para culturas irmãs da cultura minoica e ver o que elas dizem sobre os seus mitos ou os seus sistemas de crenças, porque nós não conhecemos nenhuma cultura relacionada à cultura minoica. E para tornar as coisas ainda mais obscuras, a arte minoica mostra muitas cenas que podem muito bem ser religiosas, que podem muito bem ter alguma conexão, portanto, com o mito, mas é extremamente difícil de interpretar as tais cenas sem obtermos ali, portanto, um contexto para nos guiar. Então, a cultura minoica é fascinante e frustrante em proporções quase iguais. Ela provavelmente, quase sem dúvida, teve algum tipo de influência na cultura e na civilização grega posterior. Era uma cultura extremamente sofisticada e muito importante, e quando ela diminui, isso não significa que todos os minoicos simplesmente fizeram as malas e foram embora. Eles ainda estavam lá, teriam se casado com micênicos e os seus descendentes muito provavelmente teriam estado entre os povos da Grécia posterior. Eles, então, quase que sem dúvida, tiveram alguma influência no desenvolvimento da cultura grega e especificamente da mitologia grega, mas nós não podemos saber exatamente qual pode ter sido essa influência, ou pelo menos muito difícil determinar qual pode ter sido essa influência. Ora, a outra grande civilização pré-clássica da Grécia foi a civilização micênica, ancestral direta da cultura grega posterior. Com os micênicos, nós já sim estamos num terreno um pouco menos instável do que com os minoicos. A civilização micênica floresceu de cerca de 1600 a cerca de 1100 ou 1050 a.C., foi descoberta por Heinrich Schliemann, o mesmo homem que escavou o sítio da Troia de Homero. Ele também escavou a cidade de Agamenon, e ele não só procurou pelo lado troiano do mito da Guerra de Troia, como também procurou pelo lado grego. Escavou a cidade associada em Homero a Agamenon, uma cidade chamada Micenas. Ora, diferente da cultura minoica, que havia desaparecido completamente, que ninguém sabia que existia, o sítio de Micenas nunca havia sido perdido. Partes daquela cidadela, incluindo seu enorme portão, que apresenta dois leões como a parte de um coroamento do portão, dois leões de pedra,
aquilo nunca desapareceu abaixo do nível do solo. Então todos sabiam, bem ou mal, onde ficava Micenas. O que eles não sabiam era quão enorme e intrincado era o sítio, até que Heinrich Schliemann resolve investigar. Schliemann também encontrou muitas outras cidades espalhadas pela Grécia continental que claramente pertenciam à mesma cultura da cidadela que ele encontrou em Micenas. E o mais importante para os nossos propósitos, as cidades que Schliemann encontrou, datando dos tempos micênicos, que, de novo, é o período de cerca de 1600 a.C. a cerca de 1100 a.C., essas cidades correspondiam notavelmente bem com as cidades mencionadas por Homero na Ilíada. Quando Homero disse que havia uma cidade em um lugar específico, na Grécia, Heinrich Schliemann frequentemente encontrava as ruínas de uma cidade micênica naquele lugar. Quando Schliemann encontra as ruínas de uma cidade micênica, Homero quase sempre mencionou que havia uma cidade ali naquele lugar. Então há uma correspondência. Em outras palavras, as cidades gregas sobre as quais Homero fala parecem ser em grande parte as cidades micênicas das quais Schliemann encontrou as ruínas. Ora, isso implica algumas coisas para nós. Implica que Homero, em algum sentido, se lembrava de algumas das atualidades da cultura micênica. Esse é um ponto ao qual eu volto já já. E os micênicos eram descendentes de migrantes indo-europeus, ou seja, as pessoas que falavam a língua mãe, que mais tarde se desenvolve na maioria das línguas modernas da Índia, território da atual Índia e da Europa como um todo, são chamados povos indo-europeus, migraram amplamente por toda a Europa e esse território da Índia, portanto, o Vale do Rio Indo, em tempos pré-históricos, e os gregos micênicos eram descendentes de um bando de imigrantes indo-europeus que chegaram à Grécia por volta de 2.200, 2.000 anos antes de Cristo. A língua micênica é uma forma muito antiga do grego. Os micênicos interagiram com os minoicos, com essa outra cultura pré-histórica da qual eu acabei de falar, e por volta do século XV, os micênicos ganharam domínio sobre os minoicos. Uma maneira de nós sabermos disso é o uso minoico do linear B. De novo, a língua do linear B é o grego, e o fato dos minoicos terem começado a falar grego provavelmente indica que nessa época eles estavam sob o controle dos micênicos. Os micênicos também usavam o linear B, assim como os minoicos, mas da mesma forma que os minoicos, os micênicos usavam principalmente o chamado linear B, principalmente para fazer as listas de suprimentos. Então, de novo, não temos nenhum protoépico ou um mito micênico que esteja em registro nessas tabuinhas para nós. O que nós temos são listas de suprimentos. Ora, a civilização micênica decaiu durante o século XI antes de Cristo, e as razões nós ainda não temos muita certeza. O fato é que ela perde a capacidade de fazer grandes cidadelas, sua arte declina bruscamente, e o mais importante para os nossos propósitos, os micênicos perderam a arte da escrita. Eles esqueceram como usar o linear B, e, portanto, do século XI a.C. até a época em que o alfabeto grego que nós conhecemos, foi introduzido na Grécia no século VIII a.C., proveniente em grande parte das letras fenícias, a Grécia passa por um grande período que é frequentemente chamado de Idade das Trevas, o período em que a Grécia era, de novo, analfabeta ágrafa. Há uma lacuna de 300, 400 anos entre o declínio da civilização micênica e a reintrodução da escrita no século VIII a.C. Uma vez que a escrita foi reintroduzida, os épicos homéricos estavam entre as primeiras coisas que vão para o papel. E há uma implicação aqui que vale a pena contemplar, que eu acredito ser importante. Os épicos homéricos foram escritos no século VIII a.C. Como eu disse, se referiam a cidades que floresceram no século XI a.C. e muito provavelmente antes dele. Isso implica que havia uma tradição oral contínua, uma lembrança contínua daquelas grandes cidades micênicas que cobriam essa lacuna quando a escrita não estava presente. Não há como essas cidades
terem sido memorializadas por escrito. Elas eram lembradas, portanto, na tradição oral, o que significa, ou pelo menos implica, que se os épicos homéricos recordam a localização das cidades micênicas e alguns dos detalhes sobre essas cidades, e esses detalhes estão refletidos nos épicos homéricos escritos séculos depois, é pelo menos possível, se não provável, que muitos outros detalhes nos épicos homéricos, incluindo algumas das histórias, os mitos e assim por diante, também possam remontar aos tempos micênicos. Eu convido vocês a assistir a nossa série O Mundo de Homero, a Ilíada e a Odisseia, para entrarmos também nessa discussão das influências sobre Homero, se é que Homero, efetivamente, como um único bardo, um único contador de histórias, um único Rapsódos, realmente existiu. Mas então, o mito grego, como nós o conhecemos, muito provavelmente tem uma origem micênica forte e alguns elementos micênicos bastante contundentes nele. A Guerra de Troia seria apenas o exemplo mais óbvio desse tipo de coisa. É muito provável que houve uma contenda, uma guerra, um conflito entre gregos micênicos e as pessoas que viviam no que nós chamamos de Troia, território na Ásia Menor, hoje pode ser encontrado ali nessa região continental, né, no acesso, portanto, dos estreitos da Turquia, e nós temos a referência muito forte disso aqui nos registros através dos épicos homéricos, né? Então, os épicos que descrevem essa guerra, sem dúvida, foram exagerados, mitificados, transformados em lendas, se você preferir, mas há algum tipo, por menor que seja, de traço de realidade da cultura micênica ainda presente no mito da Guerra de Troia. Ora, quando nós lidamos com esse tipo de coisa, tudo isso é obviamente muito vago, repousa sobre suposições, é uma areia movediça na qual nós nos afundamos sem chance de escapatória. E uma questão muito óbvia é até que ponto nós podemos deduzir com segurança sobre religião pré-histórica ou mitologia pré-histórica usando o método comparativo, portanto, observando outras culturas que floresceram na mesma época, observando essas culturas pré-históricas, os minoicos e os micênicos. Só para demonstrar as dificuldades envolvidas em tentar falar sobre práticas religiosas pré-históricas, crenças pré-históricas, mito pré-histórico, me permitam falar sobre a teoria da grande deusa mãe no resto do nosso tempo hoje, como uma forma de demonstrar alguns dos problemas que estão envolvidos nesse tipo de reconstrução da pré-história. Vocês já devem ter ouvido falar em algum livro, algum seriado, algum lugar sobre uma crença que é uma crença moderna generalizada, que, aliás, é surpreendentemente generalizada, de que o mito clássico, o mito europeu antigo e o mito oriental, mais próximo em geral, contém traços de uma adoração pré-histórica, de uma adoração pré-indo-europeia, de algo que é frequentemente chamado o culto da grande deusa mãe, a deusa mãe. Existem vários livros sobre a adoração à grande deusa, todos os tipos de pessoas que se identificam com a ideia de que havia uma grande deusa mãe na pré-história e que os indo-europeus, portanto, chegaram, suprimiram essa religião atribuída à grande deusa mãe, mas que ela desde o começo estava lá presente, né, para começo de conversa. Essa crença se torna quase que um artigo de fé para muita gente em pleno século XXI, mas a evidência para isso não é tão direta quanto nós gostaríamos que fosse. O problema principal, de novo, é interpretar evidências arqueológicas sem nenhum contexto escrito para explicar as mesmíssimas evidências. A evidência literária, que é frequentemente usada para argumentar que houve de fato uma grande deusa-mãe, é quase sempre ambígua, na melhor das hipóteses, e muitas das mesmas objeções poderiam ser feitas à teoria da deusa que eu discuti quando nós falávamos sobre as teorias psicológicas do mito. Os adeptos tendem a simplesmente afirmar as suas ideias sobre o que pode ser verdade, então tratam essas afirmações como fatos estabelecidos. Isso é um terreno muito, muito, muito instável mesmo. E quando nós fazemos isso, seja em que for a circunstância, principalmente ao lidar com registros arqueológicos, com imagens que nós não temos textos associados, tudo se torna ainda mais perigoso, porque afirmamos que uma imagem que aparece nessa cultura ou na outra cultura deve ser uma imagem do mesmo tipo de deusa ou até mesmo da mesma deusa. Não há dúvida que estatuetas femininas
antigas, muito antigas, são difundidas e estão presentes de todas as formas nas culturas antigas da Europa e do Oriente Próximo. Elas estão por toda parte, há muitos exemplos, exemplos muito famosos, inclusive, mas a interpretação dessas estatuetas está longe de ser direta. Se elas representam deusas, é algo incerto. Se representam ou não. Se representam ainda assim uma grande deusa mãe, é algo mais incerto ainda. Não há nenhuma razão convincente para presumir que uma estatueta, simplesmente por ser uma estatueta feminina, deve necessária e obrigatoriamente representar uma deusa, e mesmo que deusa seja, razão menor ainda para assumir que aquilo é a mesma deusa, a deusa mãe. Me permitam pensar um minuto, refletir com vocês sobre as tais estatuetas. Se nós imaginarmos um arqueólogo vindo do futuro para encontrar as ruínas da nossa civilização, como diziam lá na música do Chico Buarque, dos escafandristas que virão procurar sobre os registros do passado e vão voltar ali 2.500 anos no tempo e vão escavar, por exemplo, uma lanchonete do McDonald's. Podem pensar, baseado por uma série de questões, né, e ilações, que aquilo é uma catedral gótica. E lá dentro vão encontrar estatuetas da nossa cultura, os brinquedos do McLanche Feliz. Se esse arqueólogo, sem ter nada escrito, encontra esses registros, encontra essa lanchonete e passa simplesmente a presumir que todas essas estatuetas, esses brinquedos, eventualmente serviam à mesma função de uma imagem sacra, ele vai, portanto, presumir que as estátuas da Virgem Maria, que estão dentro de uma igreja católica, e as bonecas Barbie, que foram encontradas dentro do McDonald's, têm a mesma representação da mesma deusa, porque afinal de contas ambas são estatuetas, ambas são figuras femininas. Então fica nítido o exemplo absurdo, é claro, mas para deixar bem claro para vocês que não podemos presumir que objetos encontrados vão servir sempre para a mesma função, sequer dentro da mesma cultura. Nós temos uma figura votiva que um soldado carrega no peito e um pequeno boneco que uma criança usa para brincar, e na nossa sociedade nós sabemos que aquilo são figuras distintas. Um tem efeito religioso, o outro tem efeito lúdico. Então é muito difícil partir desses pressupostos e simplesmente assumir que nós estamos falando da mesma coisa, quando na verdade, transculturalmente, mesmo no seio da própria cultura, objetos parecidos, análogos ou semelhantes podem sim ter funções muito distintas. Algumas das alegações que têm maior alcance sobre a tal grande deusa, sobre a grande deusa das civilizações, elas são feitas a respeito da civilização minoica, e isso é baseado amplamente na arte minoica, porque sem dúvida tem poderosas figuras femininas, a mais famosa delas é a chamada deusa serpente. É uma estatueta que é do tamanho de uma cobra, que segura em cada uma das suas mãos estendidas essa figura da cobra, e então ela tem duas cobras com olhos muito poderosos, olhos fixos, que estão ali presentes, e ela usa uma saia em forma de sino. Tem os seios desnus e segura essas cobras. E é, sem dúvida, uma estatueta extraordinariamente bela, muito cativante, e é seguro afirmar que ela tem um significado importante para a cultura minoica. Mas qual era o verdadeiro significado disso? Era uma deusa? Não era uma deusa? E as pessoas tendem a presumir que era uma imagem de uma deusa sem nunca, de fato, considerar outras possibilidades. Então, para você fechar numa coisa, tem que descartar as outras. Poderia ser uma imagem apotropaica de um demônio, para expulsar os maus espíritos. Poderia ser um demônio cobra em vez de uma deusa cobra. Poderia ser uma sacerdotisa servindo, realizando um tipo de cerimônia ritual em honra a uma deusa. Poderia ser uma figura fantasma, um tipo de figura usada para assustar crianças. Poderia ter múltiplos outros usos, mas não há razão imediata para supor que ela deva ser uma deusa. E ainda assim, qualquer outra possibilidade tende a ser descartada com pouco ou nenhuma consideração. No entanto, sem outras informações sobre a religião minoica para corroborar ou refutar, além das imagens que foram preservadas pela arte minoica, nós simplesmente não temos como saber.
em suma, o que que aquelas estatuetas da deusa ou da suposta deusa serpente representam, né? Eu descrevi aqui o exemplo mais famoso, mas há muitos outros deles. Eu acho que vocês entenderam a ideia. A ideia é: não precisamos presumir que cada estatueta que foi encontrada tem o mesmo propósito ritual ou religioso. Pode haver estatuetas que estavam ali para propósitos meramente decorativos, para propósitos de memória, de lembrança, de antepassados, de cultos, protopaicos, são vários as finalidades, né? Então, isso é muito interessante. Alguém pode ter, por exemplo, havia um costume muito forte nos anos 90 do século XX de se terem pequenos patos ou cisnes ou então pelicanos para decoração de casa. Isso não quer dizer que a pessoa é uma adoradora de aves, né, ou que tem uma religião em torno de aves. Significa apenas que a pessoa gosta daquelas imagens e tem elas como objetos de decoração. Então, a possibilidade de que estatuetas sejam meramente decorativas tem que ser levada em consideração, porque é uma possibilidade já na nossa cultura que diria naquela ocasião. Então, mesmo se nós partimos do princípio que a tal estátua da deusa serpente era uma deusa, nós já ainda assim não podemos deduzir uma prática religiosa, muito menos uma crença religiosa, somente usando a imagem. Esse é um ponto que não parece imediatamente óbvio para a maioria das pessoas, mas estamos fazendo ciência e ele é verdadeiro e é preciso lembrar. De novo, um futuro arqueólogo escavando a Catedral Notre-Dame de Paris provavelmente chegaria à conclusão de que aquela igreja, aquela catedral foi construída para homenagear uma grande deusa mãe. Por quê? Porque a imagem da deusa mãe está em todo lugar. Maria entronizando, né, entronizada, segurando o menino Jesus, muito menor no seu colo. Mas ainda assim nós sabemos que o catolicismo romano não é uma religião que adora uma deusa mãe primária, apesar de quase tudo aparecer a figura de Nossa Senhora. Né? Ela adora um Deus Pai primário, Maria está na catedral, mas o que não implica é que a religião em geral a tenha como sua entidade mais alta, apesar de várias e várias catedrais serem consagradas a versões de Nossa Senhora. O raciocínio que tenta deduzir crença religiosa a partir de imagens artísticas acaba, portanto, por ser muitas vezes circular. Muitos dos argumentos sobre a deusa serpente minoica parecem seguir algo como: se os minoicos adoravam uma deusa, essa deve ser a sua imagem. Portanto, já que é uma imagem de uma deusa, os minoicos devem tê-la adorado, e você não pode raciocinar dessa forma cíclica, senão você se induz ao engano o tempo inteiro. Em relação à literatura, alguns estudiosos procuram ler a Teogonia de Hesíodo como fornecendo evidências de um conflito entre a religião minoica focada na deusa mãe e a religião indo-europeia focada no deus pai, que foi trazida pelos micênicos e acabou por derrubar a religião minoica. A luta de três gerações pelo poder, debaixo dessa leitura, pode ser vista como representando ou refletindo o lento processo pelo qual, por meio da interação dos casamentos mistos e assim por diante, a cultura mais nova, representada por Zeus e os deuses masculinos mais jovens, ganhou domínio sobre a cultura mais antiga, representada por deusas mães mais velhas. É uma leitura fascinante de Hesíodo e consegue ser muito persuasiva, né? É muito interessante, muitos mestres, inclusive, utilizam essas leituras ainda hoje em suas teses. Entretanto, infelizmente, é preciso lembrar que essa leitura, por mais tentadora que possa ser, ignora o fato de que as histórias semelhantes existem no mito mesopotâmico, como nós vimos, e a Mesopotâmia não sofreu nenhuma invasão indo-europeia. Então, alguém poderia, de forma tão persuasiva quanto apresentar outras explicações para o tal padrão de três gerações em Hesíodo, como nós falamos na aula sobre o assunto. Na verdade, uma das explicações mais fáceis, mais óbvias, é dizer que o padrão de um homem mais jovem ganhando poder sobre uma mulher mais velha simplesmente representa, em termos psicológicos, o amadurecimento dos homens e a separação de suas mães. Nós não precisamos postular um choque real de uma civilização que é adoradora de uma deusa mãe e uma civilização adoradora de um deus pai para explicar isso. Se nós presumimos que a civilização minoica adorava uma grande deusa mãe, a teogonia pode ser usada para fornecer evidências para isso.
mas se nós não presumirmos, a teogonia sozinha não nos leva a isso. Então, para resumir, parece haver pouca razão, pouco lastro probatório sólido em oposição ao desejo de acreditar numa grande deusa-mãe original na Europa antiga e no Oriente Próximo por várias razões. A hipótese da deusa talvez mostre um viés monoteísta. Muitos ocidentais modernos acham o politeísmo incomparável e incompatível e tendem a presumir que o politeísmo deve ser um desenvolvimento posterior ou uma degradação de algum tipo de proto-monoteísmo original. E isso é totalmente anti-histórico ahistórico. Não é assim que a história da religião funciona, não é assim que se faz ciência. O politeísmo parece ter sido a forma original e o monoteísmo é quem veio depois. E como eu disse antes, não há nenhuma razão convincente, nenhuma evidência para presumir que todos os representantes de uma divindade feminina devem ser representantes da mesma divindade feminina, a menos que se comece a partir dessa suposição. Em outras palavras, não há razão para presumir que os gregos originalmente adoravam uma grande deusa-mãe, que mais tarde teria se fragmentado em várias deusas, Deméter, Afrodite, Hera e todas as outras. Se nós partirmos da suposição de que deve ter havido uma deusa unificada, então nós podemos ver essas últimas como fragmentações dela. Mas se nós não partirmos dessa suposição, de forma alguma há boa razão para nós chegarmos a essa mesma conclusão. Na verdade, parece que a deusa, entre aspas, pode muito bem ser um mito moderno e não um mito antigo, que funciona de muitas maneiras pelas quais nós falamos sobre o funcionamento do mito. Elas dão uma espécie de carta branca para as mulheres hoje que se encontram insatisfeitas com o elenco patriarcal de muitas religiões tradicionais refletirem e demonstrarem que talvez nos tempos pregressos as coisas eram melhores. Refletir um senso mítico muito comum de uma era de ouro, de um tempo no passado em que as coisas eram melhores e que então os seus adeptos tendem a presumir que a adoração à deusa deve implicar numa sociedade na qual as mulheres têm um status muito elevados, apesar de todos os tipos de evidência do contrário. Culturas que adoram deusas não concedem, em geral, um estatuto elevado às mulheres. A cultura grega clássica é um exemplo perfeito disso. Nós sabemos que os atenienses adoravam a deusa Atena com muita reverência, com muita devoção, mas também mantinham essas mulheres, né, as esposas, as filhas sequestradas dentro de casa e não lhes concediam quase nenhum direito civil. E eram extremamente misóginos. Portanto, adorar uma deusa não equivale automaticamente a entregar um alto status para as mulheres. Ainda assim, nós vemos adeptos modernos da tal teoria da grande deusa presumirem que sim. A história da derrota pelo Deus Pai do céu indo-europeu, fornecendo uma explicação ou uma origem, uma etiologia de como a sociedade veio a ser como ela é. Eu acho que ela é um mito, mas é bem provável que seja um mito moderno, ao invés de um mito antigo. Enfim, a grande deusa que nós trouxemos no encontro de hoje é apenas um exemplo das muitas armadilhas que estão envolvidas na tentativa dos acadêmicos, dos estudiosos, diletantes ou não, de tentar reconstruir as origens e o desenvolvimento do mito clássico na pré-história. Nós escolhemos a deusa porque é um exemplo fascinante, mas poderia ser qualquer outro exemplo. É um problema que sempre nos confronta quando nós estudamos o mito clássico, ou quase sempre quando nós estudamos a história da antiguidade clássica como um todo. No nosso próximo encontro, vamos voltar a olhar para o mito clássico em si e vamos examinar os humanos, em particular os heróis, como Hesíodo e outros autores os descreveram para nós. Até o próximo encontro.